Porque Lúcifer se tornou um Satanás. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Essa pergunta é uma pergunta importantíssima. O porquê dela nos ensina, nos traz lições profundas. Então eu quero que você rapidinho aí deixe seu like, ative o sino, compartilhe o link deste vídeo, se inscreva e abençoe outras pessoas, porque a resposta para essa pergunta, ela contém muitas lições para nossas vidas. Então, por que Lúcifer se tornou um Satanás? Primeiro vamos entender que a palavra Satanás não é o nome dele, mas Satanás é um atributo, um adjetivo a ele. Satanás significa adversário. É uma palavra para Satã, uma expressão que vem das religiões monoteístas para adversário, para acusador. Então, Satanás não é o nome do maligno, não é? Mas Satanás é o atributo, o adjetivo a ele. Ele é o adversário. Mas por que Lúcifer se tornou Satanás? Lúcifer também é uma expressão bem polêmica, porque ela não tem no original hebraico. Ali é uma expressão correlata a brilho, não é? A luminescência, mas não é exatamente a palavra Lúcifer. Lúcifer é uma expressão que vai ser cunhada quando vai ser traduzido do hebraico para o grego e para o latim. Então essa palavra vai ser assim adotada e usada e frequentemente popularizada. Então, a nível de comunicação, a expressão Lúcifer traduz o maligno outrora, quando ainda era anjo. Mas a pergunta é o porquê e o quando também. Essas perguntas, elas têm a ver comigo e com você. Elas vão nos ensinar a vigiar em algumas áreas da nossa vida. Então, a palavra nos dá, assim, informações, detalhes desse período atemporal, supratemporal, numa dimensão que não é a dimensão espaço-tempo, não é a dimensão passado, presente e futuro, mas é a dimensão eternidade. Então, a palavra vai falar que ele era querubim da guarda ungido. Nós temos ali Isaías capítulo 14 e, respectivamente, Ezequiel capítulo 28, vai falar, entrar ali falando sobre reis que existiram e depois entrar no manto profético atribuindo a Satanás. Não é? E isso acontece muito na literatura bíblica profética do Antigo Testamento, onde se está fazendo uma narrativa comum dentro de um tempo, dentro de um período, dentro de uma cronologia, dentro de uma dinastia de reis, e então entra no nível profético, né? A panela entra em erupção. Não é à toa que a palavra para profeta Nabi ou Navi é uma panela borbulhante, né? Borbulhando. Daí que vem a palavra profeta. Enfim, porque quando foi que Lúcifer percebeu que ele poderia, na mente maligna, a genialidade maligna dele, projetou subir ao trono de Deus, não é? Percebemos na narrativa desses textos, diz aí de Ezequiel, que ele tinha um posto único, ele tinha uma hierarquia única, ele era querubim da guarda ungida. Querubim da guarda ungida. Então, como ele tinha essa hierarquia, nós começamos a perceber que ele começou a perder a linha da sua hierarquia, do seu posto, do seu posicionamento, da sua tarefa, da sua comissão, da sua função angélica. Então ele começou a se perder aí, não é? Mas qual a motivação? Qual foi a pista que ele recebeu ali naquele cotidiano, naquele dia a dia celestial, por assim dizer, quando ele percebeu que Deus poderia ser superado, um aspa bem grande, e ele tomar o trono de Deus? A gente pensa que a gente vai estudar assim passagens bíblicas arcaicas ali em Jó, em Gênesis e obter essa resposta. Mas, ao meu ver, essa resposta está em Cristo Jesus. A gente olha para a postura de Jesus, no dia a dia de Jesus, você percebe quando foi que exatamente Satanás começou a imaginar como Lúcifer ainda, como querubim que podia tomar o lugar de Deus. Ou então vejamos aqui, ó, nós temos um momento em que Jesus vai ser preso. Ele já tinha sido traído por Judas Iscariotes. E Judas vai denunciar ele à guarda romana para
os guardas saberem quem é que ele deve prender, quem é o Cristo de fato. Ele andava no meio dos apóstolos. Ele era tão igual quando ele estava no meio dos apóstolos. Ele era tão acessível, Jesus, quando estava ali tendo comunhão, compartilhando parábola com os apóstolos. Mesmo fazendo sinais e prodígios, ele era tão igual, tanto fisicamente como comportamentalmente. Fisicamente ele era igual porque ele era nazireu, não é? Nazireu de Deus, barba grande, cabelos grandes, não é? Então era algo comum. Guardar a barba, preservar a barba é uma prática até hoje junto aos judeus. A barba é uma figura de honra, traz uma idoneidade, tem um mistério sobre a questão da barba. O Salmo 133 vai falar sobre a barba de Arão, o óleo, a unção que desce passa pela barba de Arão. Então, naturalmente, muitos ali de barba, com as vestes parecidas, não é? E na penumbra, dentre árvores, no local onde Jesus foi ali capturado, e sendo igual no seu comportamento, no seu olhar, na sua atitude, muito acessível, foi preciso Judas criar uma senha, um beijo na face de Jesus, para que Jesus fosse ali identificado como sendo este que se dizia o Cristo, do ponto de vista dos fariseus e de Anás e Caifás. Então, através desse texto, eu entendo por revelação que ocorreu algo parecido na glória, onde Deus descia do seu trono no seu dia a dia para se relacionar com os seus chamados filhos, os anjos de Deus. São chamados de filhos, tanto quanto nós somos chamados de filhos. No livro de Jó e em outras passagens bíblicas, os anjos são chamados de filhos. Então imagine um pai que tem 1,80 m e ele tem um filho de 1 ano, um recém-nascido, está começando a engatear, e ele não está se preocupando em sentar no chão e se sujar, porque ele quer brincar com seu filho, ele quer criar vínculo com seu filho, ele vai se sentar, ele vai carregar aquele filho, ele vai interagir com aquele filho. Mas se aquele menino, aquela criança de 1 ano, dá um tapa no rosto do pai, aquele pai vai precisar disciplinar aquele filho para ele aprender o lugar dele. Então, quando Satanás percebeu, fazendo a analogia com o momento ali no Getsemane em que Judas teve que beijar Jesus porque ele era tão igual, quando Satanás percebeu Deus descendo do seu trono, não é? Eu estou fazendo aqui um paralelismo, não é? Estou fazendo aqui uma comparação, não é? Não é que a Bíblia diz que ele desceu do seu trono nesse momento, mas quando Deus desce do seu trono para interagir com os anjos, é como se Satanás, de alguma maneira, sendo Lúcifer, conseguiu parelhar o ombro dele aqui com Deus. Deus se fez pai ali, interagindo, não é? Se relacionando com os seres angelicais. E Satanás disse, olha, eu posso estar assim, parelho com ele. Olha, ele não é tão grande, tão soberano, tão tremendo, tão poderoso assim. Olha aqui, ó. Ele é igual a mim. E aí que é a narrativa de Isaías entra e de Ezequiel entra. Subirei ao monte, ao píncaro da glória, ao monte do Senhor. Não é? A Bíblia diz que entrou iniquidade, não entrou pecado. Iniquidade é o pecado consumado, planejado, né? Maquinado, consolidado, enraizado, arraigado no interior da pessoa ou do ser. Então, nesse caso aí, Lúcifer percebeu, enquanto querubim, que ele podia ser igual a Deus. Não é? Na simplicidade do amor relacional de Deus com os seus anjos, Lúcifer se equivocou. Então, eu entendo, pelo direcionamento na vida pública de Jesus, que Deus, em um momento ali na glória, ele se relacionando com seus filhos, Satanás teve o ledo engano, o miserável engano de pensar que podia ser igual a Deus. Então, no mesmo momento, Deus se levantou e destituiu Satanás daquele posto, né? Pelo nome dos anjos nós entendemos que houve batalha no céu. Miguel significa quem é como o Senhor, não é? Quem é como o Senhor. Então existem níveis de comparação onde se pondera assim que Deus levantou
esse anjo de guerra chamado Miguel, e que tirou as patentes de querubim da guarda de Satanás e destituiu Satanás com o terço dos anjos, não é? E ele não teve nem trono e nenhum lugar no céu, nem se achou lugar no céu para ele, e ao contrário, Deus criou um lugar chamado inferno para Satanás e seus anjos. Eu espero que você tenha sido edificado com esse compartilhar aqui, não é, que você possa ponderar, porque tudo isso nós explicamos aqui para dizer que o orgulho, ele é danoso, ele é miserável. O orgulho é a pior droga que existe no céu e na terra. Pior do que crack, pior do que qualquer droga, porque o orgulho foi uma droga que até no céu chegou. Então, cuide da sua vida, da sua alma contra o orgulho. Porque Obadias vai dizer assim: ainda que suba nas alturas como águia e faça seu ninho nas estrelas, daí te derrubarei, assim diz o Senhor. Então que nós possamos temer e vigiar diante do Eterno, saber que nós somos pó e cinza, somos carecidos dele, ainda que o Senhor venha nos exaltar em algum contexto, mas que a honra e que a glória seja dada a ele. Bem disse João Batista em João 3,30, mais importa que ele cresça e eu diminua. Shalom.